Outra pessoa de muita importância naquela reunião, e que é importante para a gente falar, e que já se comenta desde o dia que foi divulgado o vídeo, até antes, né, porque já havia notícias de que ele havia falado isso, é o ministro da Educação, o Abraham Weintraub. E eu vou pedir licença a vocês para dar uma lida aqui na folha 44 da decisão do ministro Celso de Mello. Ele lista o que o Weintraub falou. E ele falou o seguinte: eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Então, aí na folha 45, ele fala o seguinte: é gravíssima a leivosa perpetrada por referido ministro de Estado. E diz mais: põe em evidência, além do seu destacado grau de incivilidade e de inaceitável grosseria, que tal afirmação configuraria possível delito contra a honra, como o crime de injúria. Pois bem, nesse caso aí, realmente, quando ele chama os ministros do STF de vagabundo, e ele não identifica qual e usa o plural, então ele está falando dos 11, né? Ele não está falando de meia dúzia de ministros no universo de 11, porque ele fala começando no STF, né? Então ele se referiu a todos. O crime já estaria consumado, né? E aí nós temos dois crimes possíveis de serem analisados. O ministro falou em crime de injúria, mas tem um outro crime também, que é a difamação. Aí vou fazer rapidinho aqui para vocês entenderem o seguinte: a injúria ofende a honra subjetiva. O que isso significa? Significa que ela ofende aquilo que você pensa de você mesmo, né? Então você se sente mal com aquela fala que foi feita contra você. E você se sente mal porque te atribui uma qualidade que você acredita não ter, né? Já o crime de difamação, ele fere a honra objetiva do indivíduo. Isso significa dizer o seguinte: ela fere o que as pessoas enxergam em você. Então aquela imagem sua perante o público está sendo manchada por aquela ofensa. Esse é o crime de difamação. E aí nós temos duas questões. O crime de difamação, nesse caso, tem previsão específica na Lei de Segurança Nacional. Está lá no artigo 26 falando o seguinte: caluniar ou difamar o presidente da República, ou do Senado Federal, ou da Câmara dos Deputados, ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Eu não tenho dúvida de que, fazendo parte dos 11 ministros da Corte Suprema, o ministro Dias Toffoli, que é o presidente, com certeza também foi atacado com essa fala. Logo, para ele, vale a difamação prevista na Lei de Segurança Nacional. Em relação aos outros ministros, caberia ainda o crime de difamação também, mas aí previsto lá no Código Penal. E aí lá no Código Penal é o artigo 139 que diz o seguinte: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então nós teríamos a difamação para o presidente do Supremo Tribunal Federal, caso ele se incomode com isso, prevista na Lei de Segurança Nacional. Vocês veem que a pena é muito maior, é de 1 a 4, enquanto que na do Código Penal é de 3 meses a 1 ano. Para os outros ministros, a difamação seria trabalhada em cima do Código Penal. Agora, para os 11 ministros também haveria a possibilidade de, como falou o ministro Celso de Mello, ingressar com uma ação pela injúria. E a injúria está prevista lá no artigo 140 do Código Penal e diz o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, é pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vamos lá. O problema do Weintraub é que, nesse caso, não depende do PGR para que ele seja processado, porque esses crimes, fora o de difamação lá na Lei de Segurança Nacional, que é um crime de ação penal pública incondicionada, o PGR teria que promover a ação de qualquer forma. Nos crimes previstos no Código Penal, essas são ações penais privadas, ou seja, se promove mediante queixa-crime. O que é queixa-crime? É você mesmo contratar um advogado, ou se você for um advogado, atuar em causa própria, que nunca é aconselhável, né, diga-se de passagem, mas é você contratar um advogado ou a Defensoria Pública para que se promova a ação penal contra a pessoa que ofendeu. E o Ministério Público só vai trabalhar na função de custos legis, ou de, como o próprio Ministério Público gosta de falar, como de custos iuris. O que isso quer dizer? Custos legis é a pessoa que fiscaliza a aplicação da lei. Custos iuris seria a pessoa que fiscaliza a aplicação do direito, né? Então seria muito mais abrangente do que a aplicação de lei. Então, assim, independentemente de se custos legis ou custos iuris, o Ministério Público, nesses processos de ação penal privada, só atuaria para verificar se tudo que está sendo feito de acordo com o que mandam as normas legais.
Então, se qualquer ministro daquele promover a ação, não tem como o Ministério Público impedir essa promoção, né? Então, assim, a situação do Weintraub nesse ponto é uma situação delicada, porque ele não está protegido pela suposta, e a gente diz suposta porque apesar do presidente ter oferecido cargo no STF, né, uma cadeira no STF ao Procurador-Geral da República, caso ele trabalhasse direito com a presidência da República, e aí, desculpem, mas eu acredito que parece haver um crime aí, com essa oferta de uma corrupção ativa do presidente da República, oferecendo essa vantagem, que seria indevida, porque ele correlaciona a ela um favor, né? E se o Aras aceitar, aí também poderia caracterizar o crime de corrupção passiva. Aceitou uma vantagem indevida para agir em favor de quem não devia agir. Bom, mas isso é outro assunto. Então, assim, na situação do Weintraub fica ruim porque qualquer ministro do STF que resolva processá-lo penalmente, ele vai responder pelo crime. Não tem jeito.